Estamos de volta. Vamos dar prosseguimento à nossa resolução, ao nosso curso de resolução de questões. Bom, pessoal, antes, porém, eu quero só deixar um breve aviso aqui. Pessoal, vamos aproveitar esse tempo que você tem aí para poder estudar com tranquilidade. Deixa o celular de lado, não fica mexendo no Instagram não fica mexendo no WhatsApp. Pessoal, porque cada minuto conta. Cada minuto, cada palavra que às vezes, cada informação que for passada aqui no vídeo, na aula, é importante, tudo bem? Então, faça valer esse tempo que você está aí se dedicando, longe de algum lazer, com a família, com os amigos. Faça valer a pena, porque vale a pena, vai valer a pena. E no final, você será empossado como policial penal do estado do Espírito Santo, beleza? Vamos lá então. Ademais, eu quero dizer o seguinte, nós estamos resolvendo questões aqui da banca e selecionando as questões. As questões aqui, nós não estamos priorizando quantidade. Claro que nós vamos resolver o máximo de questões possíveis, só que não adianta eu vir aqui e vomitar gabarito para vocês, ó, letra A, letra B, letra C. Não é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo, como eu já disse, é mapear a questão, mapear o edital através das questões e trazer para vocês aqui aquelas questões que potencialmente estão sendo mais cobradas pela banca e que possuem mais incidência em provas de maneira geral. Então é isso. Vamos responder o máximo de questões possível, mas não se apeguem a números, tudo bem? Ah, respondeu só 20 questões, só 10 questões, só 5 questões, não importa. O que importa é o que você faz com essa informação. O objetivo aqui é estudar por questões e não somente resolver questões, tudo bem? Vamos lá, dito isso, bora para a nossa questão. Essa aqui a gente já fez, acabamos de fazer. Bora para a próxima. Beleza. Em relação ao princípio da eficiência, vamos tratar agora do princípio da eficiência. Em relação ao princípio da eficiência, é certo dizer que uma das suas características é o direcionamento à efetividade do bem comum. Certo? Beleza. Assinale a alternativa que contém somente características corretas do princípio da eficiência. Veja bem, pessoal, o princípio da eficiência, rapidamente falando aqui, o princípio da eficiência, ele vai preconizar a qualidade do serviço público, certo? A qualidade e a economia. A qualidade e a economia no serviço público. Ele também vai falar que é preciso ter a participação do cidadão, que é visto como um cliente, que deve ser atendido. Outra coisa importante a se dizer é que o princípio da eficiência ele está ligado ao modelo gerencial, que substituiu o modelo burocrático na administração pública. Além disso, o princípio da eficiência ele precisa estar de acordo com os demais princípios, aqueles lá do rol do artigo 37, beleza? Pessoal, rapidamente aqui, quero falar com vocês o seguinte. A administração pública, ela passou por uma evolução histórica, certo? Do patrimonialismo, onde a coisa pública e a coisa privada, elas se misturavam. Os gestores públicos, eles não tinham essa diferenciação. A coisa pública era utilizada em benefício pessoal. Esse é o chamado patrimonialismo. Bom, depois veio o modelo burocrático, que é para ter essa cisão entre o bem público e o bem privado. Só que esse modelo burocrático, ele preconiza o formalismo. Então as coisas têm que ser escritas, a comunicação é oficial, todos os mecanismos necessários para evitar essa confusão patrimonial entre o público e o privado. Só que isso desenvolveu
algumas disfuncionalidades na administração pública burocrática, que é a morosidade. A administração ficou pesada, ela ficou lenta. Aí veio a administração gerencial, que ela preconizou a celeridade dos serviços públicos. Ela veio para definir que não basta ser legal. Por exemplo, a legalidade é um princípio que vem lá da burocracia, certo? Então, para a administração fazer alguma coisa, precisa ter na lei. Isso torna moroso, certo? De uma certa forma, sim. Só que ela é necessária. Agora, outras características da burocracia, mais precisamente, vamos dizer, outras características ocasionadas pelos desvios da burocracia, ela deixa a administração pública lenta, morosa, grande. Então, prestando um serviço de má qualidade. Então, a administração pública gerencial, que veio pela Emenda Constitucional 19 de 1998, ela inaugura esse modelo gerencial, em que, além de ser legal, além da legalidade, o Estado ele precisa ser eficiente. Ele precisa entregar um serviço de qualidade, rápido, com boa prestação de serviço. O administrador público, por exemplo, o servidor público, ele garante a estabilidade, mas ele é avaliado periodicamente, conforme lei complementar, que até hoje não tem, mas ele é avaliado periodicamente para ver se o desempenho dele está condizente. A ideia é essa, tá? Se o desempenho dele está condizente com o que a administração pública necessita. O estágio probatório, esse período de 3 anos de efetivo exercício, ele é avaliado para ver se não é só passar na prova, passa no concurso público, entra modelo burocrático, sabe? A legalidade, a impessoalidade, são características do modelo burocrático, mas também são do modelo gerencial. Mas enfim, resumindo é isso, o modelo gerencial, ele veio em substituição ao modelo burocrático, ou seja, ele visa uma desburocratização da administração pública, certo? Vamos lá então para a questão. Então, a questão aqui ela quer saber quais são as características corretas do princípio da eficiência. A eficácia, sim. O que é eficácia, prof? Eficácia é alcançar os objetivos. Participação? Sim. Participação do cidadão como cliente. Burocratização? Não. Ela veio substituir o modelo burocrático. A ausência de participação? Não. Ela preconiza a participação do cidadão como cliente. Neutralidade? Sim. Imparcialidade? Sim. Ausência de transparência? Nem um pouco. Imparcialidade, neutralidade, direcionamento à efetividade do bem comum. Pessoal, guarda isso aqui, ó. Direcionamento à efetividade do bem comum é uma característica da eficiência, certo? Efetividade são os impactos. Então, o serviço público ele tem que impactar positivamente todo os administrados, toda a parte do cidadão que é beneficiado com aquele serviço público ou com aquela prestação da atividade estatal. Burocratização? Não. Desburocratização. Então, restou a alternativa A. Eficácia, desburocratização e transparência. Vejam que essa é uma questão um pouco mais chatinha, vamos dizer assim, mas que apenas com a explicação a respeito sobre os modelos gerencial e burocrático, você consegue responder. Obviamente, essa questão desse tipo não vai estar... É bem difícil cair no concurso de vocês, mas eu trouxe aqui para, sabe, aquela folguinha, é isso. Vamos lá então, próxima questão. Nos termos da Constituição Federal, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da... Quais são os princípios do artigo 37, pessoal? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Publicidade, tá? Tá. Dignidade da pessoa humana, não. Pessoalidade, tá? Não. Igualdade, tá? Não. Legalidade, tá? Tá. Moralidade? Sim. Eficiência? Sim. Pessoal, esse é um outro tipo de questão que ela pode dar uma complicada. Não é bem uma complicada, mas ela pode ter uma sutileza ali, uma pegadinha
que às vezes a pessoa está fazendo uma prova, já fez redação, já fez português, matemática, raciocínio lógico, informática, já fez algumas questões de direitos. A hora que chega numa questão dessa, se não tiver atenção, uma questão fácil, é sujeito a perder por falta de desatenção. E esse tipo de questão não se pode perder, tá? Mas como assim, prof? Deixa eu explicar melhor aqui. Olha, o que acontece. Ela falou aqui, ó, nos termos do artigo 37. Ok. Mas pode a banca dizer aqui, ó, nos termos da Constituição Federal, não apresentar isso aqui, certo? Nos termos da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta, blá, 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 obedecerá aos princípios. Aí ela coloca aqui, ó, os princípios. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Não vai fazer isso aqui, ela não vai ter aqui isso aqui. E ela vai colocar os princípios expressos. Os princípios expressos da... Ó, só dela tirar esse artigo 37 aqui e colocar princípios expressos, ela já poderia derrubar muito candidato, tá bom? Mas não é o seu caso. Por quê, prof? Porque pelo seguinte, olha, quando se fala em princípios expressos, o que é uma coisa expressa? É uma coisa que está escrita ali, efetivamente, ele não está subentendido, ela está realmente escrito, está claro, certo? Beleza. Quando se fala em dignidade da pessoa humana e pluralismo político, por exemplo, é um princípio constitucional expresso, obviamente que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, certo? São os fundamentos da República Federativa do Brasil, mas eles não são princípios expressos, veja bem, eles não são princípios expressos da administração pública. Os únicos princípios expressos da administração pública são os princípios do caput do artigo 37, ok? Então, o artigo 37 da Constituição Federal de 88, lá vai estar o LIMP. Só esses aqui são os princípios expressos. Aí, por exemplo, aqui, pessoal, aqui é a nossa resposta, né? Devido processo legal, lá no artigo 5º vai estar escrito igualdade, vai estar escrito, certo? Primazia do interesse público, é um princípio implícito. Todos eles são chamados de princípios implícitos. Mesmo que estejam elencados na Constituição, se não estiverem no rol do artigo 37, eles são chamados de princípios implícitos, certo? Guardem bem isso, pessoal. Guardem bem isso. Aqui estava fácil porque ele falou do artigo 37. Agora, se a banca fala de princípios expressos, pode derrubar muito candidato, porque nesse caso aqui, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, a pessoa já vê aqui primeiro, já toma ali, marca, nem vê o resto, né? Prova é assim, é sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Então, tenham muito cuidado com esse tipo de questão, que é um tipo de questão fácil, que um candidato que vai ser aprovado não pode perder, tudo bem? E assim, pessoal, esse tipo de questão, aqui é muito fácil a gente resolver. Aqui está direcionado, eu estou falando, vocês estão tranquilos. Na hora da prova, é corrida contra o tempo, então, muita atenção. Vamos para a próxima questão. Deixar de conversa. Vamos lá. Os princípios que regem a administração pública são fundamentos essenciais que orientam a atuação dos órgãos e agentes públicos. Muito bem. Assegurando que as ações do poder público concretizem o interesse da coletividade. Olha que redação muito bonita. Sobre o assunto, é correto afirmar. Qual o assunto? Princípios que regem a administração pública. O princípio da eficiência se traduz na ideia de que a administração pode priorizar a celeridade dos atos administrativos, ainda que não garanta a qualidade do serviço prestado. Errado, tá bom? A celeridade, ela tem a ver com o princípio da eficiência, para não deixar a máquina morosa, o serviço difícil, um atendimento na saúde demorar anos para uma cirurgia, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? Infelizmente, ainda. Mas o que acontece? O princípio da celeridade, ele é uma característica
ele tem relação com o princípio de eficiência. Só que não se pode priorizar a celeridade e afetar a qualidade do serviço, certo? Então, qualidade, economicidade, celeridade são todas características essenciais do princípio da eficiência. Então, tá errado. Então, não pode priorizar, tudo bem? Um em detrimento do outro. Próximo. O princípio da publicidade estabelece que todos os atos administrativos devem ser publicados, certo? Todos os atos administrativos devem ser publicados como requisitos de validade e eficácia, produção de efeitos externos. Ok. Ainda que a publicação coloque em risco a segurança do Estado ou da sociedade, errado. Isso aqui, o sigilo é a exceção. Publicidade é a regra, sigilo é a exceção. Quais são os casos de exceção do princípio da publicidade? Segurança nacional, intimidade dos administrados, entre outros. Por exemplo, investigação de um processo policial, né? Investigação policial criminal. Então, esse é um tipo de exceção. São casos em que se excepciona o princípio da publicidade, que é a regra. Ok, para frente. O princípio da legalidade impõe que a administração pública poderá fazer tudo aquilo que não tiver proibido em lei. Olha, de novo apareceu da mesma forma, querendo enganar. Aqui é o particular. Particular pode fazer tudo o que a lei não proibir. A administração pública só pode fazer, pelo princípio da legalidade, a administração pública só poderá fazer o que a lei mandar, determinar ou autorizar. Certo? Para frente. O princípio da moralidade exige que os atos administrativos sejam pautados não apenas na legalidade, mas também por valores éticos de integridade, garantindo que a ação administrativa atenda ao interesse público. Perfeito, pessoal. Opa! Deixa eu voltar aqui. Vamos ler de novo aqui, ó. O princípio da moralidade exige que os atos administrativos sejam pautados não apenas na legalidade, mas também em valores éticos de integridade, garantindo que a ação administrativa atenda ao interesse público. Vamos falar aqui rapidamente o princípio da moralidade administrativa, que é um princípio expresso, ele é um complemento do princípio da legalidade, certo? Porque o ato administrativo, a ação administrativa, ela não basta que seja legal. Ela precisa ser legal, mas ela precisa ser moral. Ok? Como assim, professor? Sempre lembro daquela máxima lá de a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, não basta ser legal, tem que ser moral, ok? E como não há hierarquia entre os princípios, nada adianta seguir a legalidade se a moralidade, os valores éticos de probidade, de honestidade, de boa-fé, de decoro, todos esses valores foram feridos na produção do ato administrativo. Dessa forma, o ato ficará inválido do mesmo jeito, porque ferirá um princípio expresso da administração. Beleza, pessoal? Tranquilo, bora para frente. Vamos correndo aqui. A Lei de Acesso à Informação foi criada para assegurar o direito fundamental de acesso à informação públicas. Começar de novo. A Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, foi criada para assegurar o direito fundamental de acesso às informações públicas. Com base na referida legislação, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a afirmação correta. Só lembrando aqui, pessoal, que essa Lei de Acesso à Informação, ela possui fundamento no princípio da publicidade também. Por quê? Porque o princípio da publicidade fala que todos os atos da administração, eles precisam ser públicos como regra, para que como requisito de eficácia e validade desses atos administrativos. Já falei e vou falar de novo. Quando a sua nomeação sair no Diário Oficial do Estado, é um requisito de validade, requisito para que ele produza efeitos. Se nomearem vocês o ato administrativo de nomeação dos servidores, dos futuros policiais penais, for realizado, mas não houver a publicação
em um órgão oficial, no caso, Diário Oficial do Estado, não terá validade. Primeiro que você não vai ficar sabendo, ou poderá saber, mesmo que saiba que está assinado lá, mas se não tiver a publicação, ele não vai produzir efeitos externos. Então, a regra é a publicidade. Quando se fala de acesso à informação, a gente está falando do direito que todo administrado tem de informação de toda a sociedade. Um exemplo é o valor remuneratório, o valor que cada servidor recebe e é disponibilizado no portal Transparência. Outras informações podem ser peticionadas ao serviço público, à administração pública, junto à administração pública. Enfim, essa é a regra geral, tá bom? Beleza, então vamos às alternativas, beleza? Dá uma respirada. Deu aquela respirada, tranquilo? Beleza, vamos lá. Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Sim, tudo na administração pública deve ser executado em conformidade com os princípios, né? Então, bora lá. Dentre outras, com a seguinte diretriz: sigilo como preceito geral. Sigilo como preceito geral. Então, sigilo como preceito geral e a publicidade como exceção. É exatamente o contrário. Então, cuidado na hora de ler uma questão dessa, ler rápido e cometer a gafe de perder uma questão fácil dessa. Então, tá errado, pessoal. É estritamente o oposto. Sigilo é exceção e a regra é a publicidade. Para os efeitos da lei, considere essa informação sigilosa aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável? Não. Pessoal, sigilo tem a ver com a intimidade ou segurança nacional, tudo bem? Para a prova é só isso. Tem algumas coisas aqui mais específicas dessa legislação, mas eu trouxe essa questão aqui só para a gente ver os princípios expressos. Subordina-se aos regimes da lei apenas órgãos da administração direta. Respira, respira. Tá de brincadeira comigo, tá de brincadeira comigo. Como assim? Se o princípio da publicidade é um princípio expresso que vincula toda a administração pública, direta, indireta, autárquica, fundacional, todos os órgãos da administração pública, como que uma lei que tem fundamento em um princípio desse gabarito vai vincular só a administração direta? E lembra qual que é a administração direta? União, Estado, DF, municípios e o Distrito Federal. União, Estado, DF e município. Distrito Federal, no caso, né? O DF. Então, nada a ver. Bora para a alternativa D. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação? Óbvio, é um direito do Estado. Fundamento no princípio da publicidade. Será franqueada mediante a procedimentos objetivos e ágeis? Sim. Procedimentos objetivos e ágeis. É o princípio da eficiência. Tem que ser célere. De forma transparente, isso mesmo. Princípio da eficiência e da própria publicidade. Um requisito de transparência. Clara e em linguagem de fácil compreensão. Princípio da eficiência. Pessoal, precisa ter atenção. Sempre tenha em mente os princípios para responder uma questão. Mesmo que a questão não fale especificamente de um princípio, os princípios expressos, como eu já falei, eles têm uma abrangência, eles irradiam por todo o ordenamento jurídico. Então, tenham em mente que esse conteúdo aqui, esse estudo dos princípios, apesar de muito simples, de parecer muito bobinho, ele tem uma importância basilar no estudo do direito administrativo e o estudo do direito como um todo. Os princípios no ordenamento jurídico, para estudar matérias de direito, sempre é bom começar por eles, porque eles fazem esse papel de fazer atua como uma amálgama para poder fazer essa aglutinação de todo o ordenamento jurídico, deixar ele coeso, tranquilo, beleza? Isso é importante. Para o dia da prova é muito importante também na hora de você se depara com uma questão que tem dúvida. É um raciocínio muito importante na hora de
resolver uma questão. Beleza? Beleza, prof. Bora para a próxima. Ok. Respira. Bora, próximo. O artigo 37 da Constituição Federal é vital para a administração pública. Claro que é o top. Na medida em que ali estão expressos alguns dos princípios que regerão a atividade estatal. Sim. Com base nos princípios administrativos expressos, qual é os administrativos expressos, pessoal? Esse aqui, ó, é o LIMP. Analise as assertivas abaixo. Bora lá. Pelo princípio da legalidade, entende-se que a administração pública poderá fazer tudo aquilo que não estiver proibido em lei. De novo isso aqui. Não. Quem pode fazer tudo o que não está proibido em lei é o particular. A administração pública só poderá fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. O princípio da impessoalidade impede que o agente público utilize as obras, programas e atos do governo para promoção pessoal. Prof, mas o princípio da impessoalidade, o senhor falou que estava relacionado à finalidade pública, estava relacionado a não fazer distinção entre administrados, estava relacionado a buscar sempre o bem comum e evitar a busca tão somente de interesses próprios ou de terceiros. Como assim? A impessoalidade impede que o agente público utilize de obras para a promoção pessoal. Pessoal, se vocês voltarem no resumo aí, aquelas anotações que eu fiz lá no início, vocês verão que uma das acepções do princípio da impessoalidade é exatamente isso. O agente público é vedado, é impedido utilizar obras, programas e atos do governo para promoção pessoal. O que isso quer dizer? Que não pode ter símbolo, não pode ter imagem. Personificar a pessoa presidente, a pessoa governador, a pessoa prefeito, a pessoa deputado, vereador em uma obra. Geralmente, quando acontece isso, é ato de improbidade administrativa. Isso aí fere os princípios. Desculpa, falei bobagem aqui. Voltando. Quando acontece a publicação, a veiculação de imagem, de partido, de pessoas em alguma obra, em algum ato de governo, há uma violação do princípio da impessoalidade. Porque uma das vertentes do princípio da impessoalidade é a vedação da promoção pessoal, da autopromoção, certo? Porque imagina, o interesse é público, o ato é do governo, o ato é de governo, é de Estado. A construção de uma rodovia, por exemplo, é um ato de governo, é um ato de Estado. Não pode o agente público que naquele momento está ocupando o cargo, porque o cargo não é dele, ele está ocupando o cargo naquele momento, veicular, personificar, né, aquela obra. Não é permitido. Isso porque isso gera questões eleitorais, sabe? Eu que fiz. Mas não é isso. E isso causa um desequilíbrio aí em toda essa estrutura política que existe. Então, é proibido a vedação é proibido a vedação, é vedado a autopromoção em obras e serviços públicos. Porra, tá difícil aqui, hein? Mas beleza, a ideia é essa. Essa aqui tá errada. Não, na verdade, essa aqui tá certa. Essa primeira aqui tá errada. Bora lá. Próximo. O princípio da publicidade exige ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. Sim, publicidade, a regra é a regra da administração pública, beleza? Deixa eu voltar aqui que fica melhor pra gente. Isso, muito bem. Então, ó, a administração pública, excetuando-se hipótese de sigilo legalmente prevista. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso.
O princípio da publicidade exige ampla divulgação, ou seja, é regra dos atos praticados pela administração pública, excetuando-se, ou seja, salvo hipóteses de sigilo legalmente previstas. Quais são as hipóteses de sigilo mais cobradas em prova? Segurança nacional, interesse dos administrados. Bora lá. Item 4. O princípio da moralidade exige que o agente público atue observando normas morais. Sim, quais são as normas morais? Lealdade e boa-fé, objetivando sempre o interesse público. Vejam que a gente já viu questões bem parecidas, assertivas bem parecidas com essas aqui, nas anteriores, é porque é isso que acontece. Elas se repetem. Então tá certo também, pessoal. Vamos lá. Item 5. O princípio de eficiência requer que o agente público realize suas atribuições com presteza, sim, com perfeição, sim, e com rendimento funcional. Exatamente, ó, anota lá para vocês, no resumo aí de vocês, quais são as outras características do princípio da eficiência, ó. Presteza, perfeição, rendimento funcional. Isso aqui, ó, é um conceito do glorioso Eli Lopes Meireles, tá na doutrina dele. Esse livrinho aqui tá aqui em cima, tá aqui, ó. Tá aqui. Ele fala exatamente isso, que precisa com presteza, com perfeição e rendimento funcional. É basicamente um copia e cola do conceito que o Eli Lopes Meireles traz na sua obra Direito Administrativo Brasileiro. Então, tá certo também. Então, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Beleza? Bora para a próxima. Pessoal, vamos correr aqui. O vídeo está ficando um pouquinho mais longo, mas vamos finalizar essas questões. Leia o trecho a seguir e responda ao que se segue. Se a atividade estatal deve ser pautada em lei, o agente público não pode praticar atos senão para satisfazer os interesses públicos, sendo vedado o uso da máquina administrativa custeada pela res pública para o alcance tão somente de interesses próprios ou de terceiros. Esse trecho diz respeito ao princípio da legalidade? Poderia ser. Vamos deixar aqui. Imoralidade? Nem é princípio. Eficiência? Não, eficiência é alguma coisa... Alguma coisa não, é o que a gente viu relacionado à presteza, qualidade, economicidade, celeridade. Publicidade? Não, porque publicidade diz respeito à questão de publicar os atos para requisitos de validade. A regra é todos os atos são públicos e o sigilo como exceção, certo? Beleza. Então ficou aqui legalidade e impessoalidade. Poderia surgir uma dúvida, porque ela fala aqui, ó, se a atividade estatal deve ser pautada em lei, o agente público não pode praticar o ato senão para satisfazer interesses públicos, ó. Mas aqui a gente já mata a questão, ó. Sendo vedado, quem veda o uso da máquina pública, qual o princípio que veda o uso da máquina administrativa para o alcance tão somente de interesses próprios? O princípio da impessoalidade, certo? Certo, vamos para o próximo. No âmbito da administração pública federal, existem alguns princípios relacionados com o processo administrativo. Prof, mas não é princípio expresso que a gente está falando? Sim. Mas e o processo administrativo não é uma outra lei? Sim. E o que tem? Não, então vamos lá. Assinale a alternativa que contém princípios do processo administrativo correto. Prof, eu não estudei quais são os princípios do processo administrativo. Eu estou estudando aqui só o LIMP. Na sua prova vai cair processo administrativo, tá bom? Só para lembrar que está previsto no edital. Por isso que eu trouxe aqui para vocês verem como é fácil. Fácil pra caramba. Ok? Bora lá. Só com o conteúdo de princípios expressos da Constituição você consegue responder esse aqui. Tá? Lembra o que eu falei, o raciocínio. Se está na Constituição, pode estar em outros, mas não pode nada contrariar o que está na Constituição. Então, nenhum princípio, pode até ter outros, e tem vários princípios no processo administrativo federal, mas não pode ter nenhum princípio que contrarie os princípios expressos da administração pública, certo? Então, só com um link você consegue responder isso aqui. Bora lá. Legalidade, tá lá? Tá.
Finalidade? Não sei, prof. Não estudei. Imoralidade? Pode moralidade? Não, prof, porque o princípio expresso da moralidade é constitucional. E se tiver um princípio expresso lá no processo administrativo federal de moralidade, essa lei é constitucional, então não pode. Exatamente, não pode. Então essa alternativa está fora. Interesse público? Prof, eu não sei. Ineficiência? Pode? Não. É eficiência. Certo? Motivação? Prof, eu não sei, cara. Finalidade? Prof, não sei. Ampla defesa? Prof, eu não sei se tá lá. Eficiência? Eficiência eu sei que pode porque é um princípio inclusive expresso. Então, vamos deixar isso aqui marcadinho. Segurança jurídica? Prof, não estudei. Pô, não sabe de nada, hein, porra. Mas bora lá. Ineficiência? Essa aí eu sei, essa aí não pode. Porque tá confrontando diretamente o princípio da eficiência. E não é possível isso. Então, beleza. Finalidade, motivação, ilegalidade? Não, ilegalidade, essa aqui tá bem errado, né, prof? Tá. Contraditório? Pô, não sei. Ampla defesa? Não sei se tá. Motivação? Porra, não sei se tá. Imoralidade? Bom, imoralidade eu tenho certeza que não pode estar. Porque é colisão, tem colisão, é totalmente contrário com o princípio da moralidade, certo? Bom, se você sabe o que não pode estar, numa questão dessa aqui, você desenrola, certo? Por quê, ó? Aqui, a A não pode porque imoralidade não existe. Ineficiência. Como que o processo administrativo tem que ser ineficiente, imoral ou ilegal, certo? Não faz sentido. Aqui temos a nossa alternativa, que é a alternativa C. Motivação. Finalidade. Qual é a finalidade? Interesse público. Ampla defesa. É o direito de se utilizar de todos os meios lícitos, certo? Para provar sua inocência. Eficiência, certo? É o princípio. São todos aqui. A gente vai ver lá na aula de processo administrativo que são vários princípios que estão lá. E esses aqui são os que estão lá. Mas vejam bem, só com o conhecimento de princípios expressos, a gente consegue resolver uma questão dessa. Tranquilo, né?